Então, beleza. Hoje a gente vai ler Mateus, capítulo 5, né? Então, continuação das outras leituras que a gente fez. E Fábio que fará a leitura. Bom, então começando aqui. Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injustiçarem e perseguirem, e mentindo, disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum estarei no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrarem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado ao inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério.
e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escábulo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleiteio contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orais pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz o que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que voam amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Excelente. Agora eu entendi por que o Pedro falou que ia ter muita coisa para falar disso aqui. É verdade, também entendi. Realmente, essa aqui tem várias coisas aqui que a gente pode comentar, né? E como o Pedro tem muito conteúdo, então eu vou começar eu. Porque eu sei que vai surgir aí no meio. Vamos lá. Então aqui, eu acho que isso aqui é o principal, na verdade, dos ensinamentos de Jesus e que as pessoas pegam errado. E uma coisa que eu percebi, Fábio, é que na Bíblia que você tem aí, existe uma tradução bem arcaica, né? Então tem coisas difíceis de entender. A minha Bíblia, ela tem uma tradução muito recente, né? E eu acho que, se eu não me engano, é a tradução da Igreja Católica, é a mais recente mesmo, que eles usam hoje, até nas missas, tudo. Então, muitos trechos que você leu que ficou um pouco obscuro, aqui nessa Bíblia aqui tá muito mais tranquilo de entender, tá? Mas a gente vai passar por tudo, né? Então, a gente vai comentando. Então, aqui, Jesus falou para as multidões, né? Ele subiu uma montanha, ou ele falou para as multidões ou para os seus discípulos? Não, ele falou para os discípulos. Falou para a multidão. Não, ó, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava. Ensinava quem? Os discípulos, certo? Mas tinha muita gente com ele, porque ele tinha acabado de fazer vários milagres, né? Então tinha muita gente que já estava seguindo ele. No capítulo 4, a gente já estava lendo sobre isso. Entendi. Então, É difícil dizer. Pela interpretação principal, ele teoricamente estava falando com seus discípulos. Por isso que dá esse destaque, que tipo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mas Então, o Pedro tem razão aqui, porque discípulo é qualquer um. Apóstolo é só 12, entendeu? Discípulo podia ser 200, assim. Então tá. Então faz sentido. Se você ver no final do capítulo 4, fala aí que Jesus estava tirando o demônio das pessoas, estava curando doenças. Foi o que a gente falou na semana passada. E falou, né? Grandes multidões o seguiam. E eram gente da Galiléia, da Decápolis, Jerusalém, Judéia. E aí, logo na sequência, Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se.
Aí então seus discípulos chegaram perto dele, então os discípulos estavam mais perto. Na série The Chosen, é top, quem assistir, essa parte aqui é maravilhosa do, dessa série. É muito boa, ele representa bem legal como que provavelmente deve ter sido aquela multidão, como Jesus falou para aquelas pessoas. É muito top. Tem A uma parte série que é é. correta? Cara, Essa série é bem correta? eu achei muito legal. É bem assim. Mostra bem como Jesus se comunicava com as pessoas na época. Não era aquele igual dos filmes, aquele negócio Uhum. meio insensível, sabe? Mostra um Jesus que estava lá junto com eles, que ajudava eles a fazer várias coisas. Meu, é uma série muito top. Se você assistir, você vai curtir muito. Sim. É Interessante, muito, mas é mas é alguma muito religião melhor do que os filmes. específica? Não, não, você vai ver que é bem legal. Não tem nenhum viés. Tanto que os católicos estão adorando, os evangélicos estão gostando bastante também. Que legal. Não tem Não. uma crítica. Interessante. É muito legal. Acho que a Esther assistiu também essa série, que ela me recomendou esses dias. Nossa, Interessante. eu tô doido esperando o próximo, a continuação. A quarta Eu temporada. parei nesse capítulo aí do Sermão do Monte. Ele já tá quase já é na terceira temporada, né? Uhum. Eu quero assistir de novo. Ah, e vai É, tudo. Vai ser a história sobre- toda em várias temporadas. É porque tá no começo ainda. Que legal. Que legal. Bacana, pô. Sobre esse início do capítulo 5, eu acho que no capítulo 4 Jesus escolheu os discípulos, né? Então, o que a gente pode compreender é que os discípulos, eles chegaram mais próximo de Jesus, mas a multidão estava ouvindo, né? Então, é isso que eu compreendo, que os discípulos, eles apenas ficaram mais próximos de Jesus. Entendi. Não, Então, beleza. a minha interpretação é meio que seguindo essa do Dainese, de que, na verdade, nesse caso aí, a multidão e discípulos meio que são intercalados ali entre a mesma coisa, entendeu? Que é a mesma coisa, né? Porque o outro ele chama de apóstolos, né? Não, mas Jesus escolheu os discípulos e depois Jesus nomeou esses discípulos apóstolos, entendeu? A Bíblia vai trazer sempre quando fala dos discípulos, você pode perceber essa diferença entre os discípulos, ou seja, esses 12 que acompanhavam Jesus nas cidades, etc., e a multidão que seguia. A multidão que era curada, que participou da multiplicação dos pães, entendeu? Uhum. Então, não era necessariamente a mesma coisa. Os discípulos, eles eram pessoas, seguidores mais próximos, que tinham um contato mais próximo. Bom, mas então, tipo, esse primeiro trecho aí, o primeiro e o segundo, dá foco que ele tá ensinando para os discípulos dele. Se tinha uma multidão ali perto, ótimo, mas o ensinamento era para os discípulos próximos dele, então. Porque senão não tem sentido escrever do jeito que tá escrito. A minha Pode interpretação. ser. Não tem, assim, de um ponto de vista literário, você não tem por que você destacar. Se ele estava ensinando para a multidão, então não tem por que destacar. E aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava. Entendeu? Então tá querendo trazer destaque que ele estava ensinando para os discípulos dele. Não para a multidão. A multidão estava próxima e talvez tenha escutado, mas o ensinamento era direcionado para os discípulos dele. Então aqui a gente pode também julgar que ele não estava falando em parábolas. Porque ele falava só em parábolas quando ele estava falando para as pessoas normais. Para os discípulos ele não falava em parábolas. Né? Certo? Pedro, Esther? Faz muito sentido. Mais ou menos isso mesmo. Então, beleza. E aí, a partir disso, ele vai falar que felizes os pobres de espírito, que as pessoas menos afortunadas, né, que também têm menos conhecimento e tal, os que choram,
os mansos, os que têm fome e sede da justiça, os misericordiosos, e os puros no coração. Os que promovem a paz, belezas, que acho que também não tem muito que a gente comentar, né? Não, na verdade Uhum. tem, porque na verdade Jesus está ensinando que ele veio trazer uma, que nem na série fala, né? Uma revolução. Que seria isso? Tipo assim, é totalmente viver totalmente o oposto do que a sociedade vive. Então, assim, ele não veio chegar aqui e dar carinho e falar, não, vocês estão fazendo tudo certo. Na verdade, ele veio falar assim, não, vocês estão fazendo tudo errado. E a maneira como que vocês têm que viver é o oposto da sociedade. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade capitalista, em que a nossa felicidade é baseada no consumo. Então, eu tenho que ter as coisas. Só que esse modo de vida de consumo nunca vou me saciar. Eu sempre tenho que ter algo. E quando eu conquisto esse algo, eu a partir do momento que eu conquisto aquilo, eu vou querer ter outra coisa a mais. Então eu nunca vou alcançar a felicidade plena. Então, por exemplo, eu comprei o celular da nova geração. Comprei o iPhone 14, tô super feliz. Só que daqui uns 3, 4 anos, esse iPhone 14 já não vale nada. Tem que trocar ele. Sim. O capitalismo ele funciona assim, né? Para o capitalismo funcionar, ele tem que estar gerando novas tecnologias, tem que estar sempre se atualizando. E eu nunca vou estar feliz dessa maneira. Agora Jesus vem ensinar uma outra felicidade para nós que não está dentro do sistema. Então é o oposto. Por isso que é a bem-aventurança de Jesus, né? A forma de você ser feliz é totalmente o oposto do que é ensinado no mundo. Por isso Que que a você vê, sociedade realiza, né? por isso que você vê um monte de gente que é pobre na igreja que é muito mais realizado do que um cara que é milionário. O cara tem uma família estável, tem esposa, tem filhos, vai no culto e tal. E o cara é feliz consigo mesmo tendo aquela bicicletinha para ir no trabalho, sabe? Ainda que ele chore, ainda que ele sofra, mas ele ainda tem uma esperança muito maior do que o cara que tem tudo, mas não tem Deus, tá ligado? Então essa Sim. questão de justiça, essa questão de consolo. Por isso que antigamente as pessoas não tinham nada e eram muito mais felizes do que as pessoas hoje em dia, que estão cheias de problema psicológico, né? Problema mental hoje, depressão, ansiedade, e Exato. praticamente não existia antigamente. Né? Ou se E existia, também era esse muito pouco. imediatismo da tecnologia, né? Sim, Isso é uma coisa que na época não existia isso, entendeu? Essa sanha de falar com um monte de gente, rede social e tal. Então acho que também entra a questão da globalização, entendeu? Aquela velha história da grama do vizinho é sempre mais verde. Agora as pessoas têm uma noção bem grande da escala de diferença de vida entre elas e outras pessoas, entendeu? Por exemplo, a minha Agora o vida é de um vizinho é o bilionário. suíço. Então, não, agora o vizinho é aquele bilionário, aquele dono de empresa que tá andando de iate, que tem 20 mil mulheres modelos dormindo com ele, e assim, tudo bem, eu também concordo que esse tipo de coisa são satisfações superficiais, né? Elas não vão te trazer uma felicidade verdadeira e prolongada. Mas muitas pessoas pensam assim, pensam que na verdade isso que é o ganhar na vida, né? E elas olham pra isso e ficam cada vez mais deprimidas. Porque, tipo, Não, você vai olhar seus amigos no Instagram, você vê eles sempre postando foto de fazendo alguma coisa feliz, e você tá no seu quarto deitado assistindo aquilo ali. Você fala, nossa, minha vida é uma merda, porque você vê um monte de amigo postando foto antiga lá que tava na praia, que não sei o que, não sei o que são pequenos momentos, né? Só fotos. E você acha que aquilo ali é um todo, né? E você fala, putz, minha vida é uma merda. E só que na verdade Exato. não é isso, não é assim que funciona, né? Exatamente. A viagem pra Europa, que a pessoa juntou 5 anos de dinheiro pra ir viajar na Europa, ainda economizando ainda. Ela tirou umas fotos lá e fica postando o ano inteiro no Instagram e a turma acha que aquilo ali é a realidade da pessoa.
Então, assim, ela tá as redes sempre na Europa. sociais são muito, realmente, é muito... Mas, assim, quem tem valores, eu percebo isso, tá? Quem tem valores hoje em dia, já não liga, já olha uma foto dessa, assim, na frente da Torre Eiffel, dá até uma certa, uma ânsia, sabe? Você olha e Sim. fala, ai, meu Deus, a pessoa tem dinheiro e ela preferiu ir pra Paris, tá ligado? Mas, enfim, aí é uma filosofia mais densa que eu tô fazendo aqui. Enfim, e aí Mas- a gente continua aqui, pode falar. Então acho que assim, essa questão dessa nossa sociedade agora tá mais deprimida, né? É literalmente isso, né? A sociedade como um todo está mais deprimida, eu penso. É porque, tipo, graças a essa tecnologia, essa globalização, assim, as pessoas começaram a ter noção da escala do mundo, né? Que até aquele momento, que como a gente falava antigamente, você nascia lá no seu bairro, no seu vilarejo, e lá você morria. O contato do mundo que você tinha era naquela região. Então todo mundo mais ou menos tinha os mesmos meios de vida, né? Então você não tinha noção de como é que era a vida de uma pessoa completamente diferente da sua. E aí você não podia comparar, não tinha questão de comparação. Agora que as pessoas têm a questão de comparação, o ser humano fica revoltado quando ele vê, tipo, quando se sente injustiçado, né? E pra ele é uma injustiça que uma pessoa pode viajar pra Europa todo mês, quando na verdade nem é isso, né? Que a gente já discutiu, mas pra ele olha pra aquilo e fala, a pessoa tá indo pra Europa todo mês, e eu tô aqui me lascando, acordando 5 horas da manhã pra chegar 11 horas da noite em casa. Não, Infelizmente, e outra o ser coisa humano que é não foi diferente, preparado pra essa é pra essa escala de informação. diferente, sim, é muito diferente também você viver com pouco no Brasil e você viver com pouco na Suécia, né? É, Convenhamos. Então, sim. um cidadão que vai viver talvez uma vida mais simples na Suécia vai viver uma vida muito bem vivida. A pessoa que vai Uhum. viver uma vida simples no Brasil vai, né? A gente sabe disso. Então, também tem essas questões. Mas aqui, ó, nesse trecho. Aqui é por isso que o Dainese, quando ele critica o dízimo, por exemplo, não entrando no tema, mas por Não gosto exemplo. de dízimo. Não, mas não é entrando no tema, mas por exemplo, você vê pessoas que pegam o seu salário e deixam lá na igreja, o 10%, né? Dízimo, oferta, que seja, deixa na igreja. A Aí você fala, oferta nossa, mas tudo que bem. absurdo. Você fala, nossa, que absurdo, o cara deixou 100 e poucos reais na igreja, sendo que o cara ganha 1.500, ou deixou 300 reais se ele ganha 3.000, ou deixou 10 mil se ele ganha 100. Aí você fala, meu, que absurdo. Só que ali é onde a pessoa está depositando a fé dela, que é Deus. Enquanto outras pessoas que ganham esse mesmo salário dizimam num bar, dizimam numa festa de um ator ou no cantor internacional. Chega lá um cara aqui lá dos Estados Unidos, a pessoa paga 1.000, 3.000 reais para ver o show do cara, até 10 mil, para ver um show. Aí você fala, caramba, o cara deu a vida para ver um ídolo, né? Então você vê aonde tá, Idolatria, né? e você vê onde é que a felicidade da pessoa tá. Enquanto os muitos deixam uma parte do seu salário na gandaia, na festa, no puteiro, tem muita gente vai muito pro puteiro, né? Outros deixam na igreja. Então, assim, aonde está o coração da pessoa, onde está a felicidade real da pessoa, entende? Aquele cara que está deixando na igreja, ele está querendo que a igreja prospere mesmo, né? Que a igreja compartilhe esse evangelho que deixa ela feliz, entende? E não é se é válido ou não, mas é mais ou menos onde está a felicidade daquela pessoa. Onde está a felicidade. Não, depende da Onde igreja. você gasta seu dinheiro, né? Eu não sou contra, né? Sou contra o cara ir colocar numa igreja aí que é safada, que é a maior parte. Desculpa eu falar. Mas se você pegar vertentes sérias de igreja, eu não tenho problema nenhum com o dízimo, entendeu? Sim, sim. Precisa. Eu só não acho válido, tipo, em termos bíblicos. A gente não tá falando também do que a gente leu, né? Mas minha opinião é a Não, seguinte. mas aí já muda outro tema, que é o dízimo já é outro tema, né? Mas estou falando de felicidade, tá ligado? Aonde está a sua felicidade? Sim, sim. Não, então, e aí ele fala aqui, felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. E aqui a gente pode pode buscar aqueles cristãos que morreram
Para cada cristão que eles matam, surge 100, né? Teve um caso até lá na Coreia do Norte que teve uma família acho que era um pai, uma mãe e 2 filhos, né? Que eles eram cristãos. Aí chegou os soldados lá e falaram para eles que eles deveriam renunciar a Jesus, né? Pelo menos essa história que eu ouvi, tá, gente, de um podcast que me mandaram. Eu não sei se realmente ela é histórica, que isso aconteceu, mas enfim. E aí eles falaram, não, a gente não vai renunciar a Jesus, podem matar a gente e tal. E lá eles tinham uma morte que era no sentido de enterrar a pessoa viva, né? Eles colocavam a pessoa ali e eu jogando terra até enterrar a pessoa. E aí eles colocaram essa família ali um do lado do outro e começaram a enterrar eles vivos. E aí os filhos dele começaram a gritar, não, pai, nega Jesus. Mãe, pelo amor de Deus, sai fora disso, tal, né? E no final das contas ninguém negou Jesus e eles foram enterrados vivos. Depois disso, é como se o governo tivesse plantado uma semente de Jesus, né? Porque surgiu 200 cristãos lá depois. Eles falaram, como assim eles morreram por isso? Tipo, não, peraí. Eles morreram por causa desse homem. Quem que é esse homem? E aí já era. Eles vão pesquisar e eles descobrem, né? Então tem a ver com isso. Não sei se eu brisei muito aqui, mas... Não, faz todo sentido. Então, tem muita gente perseguida, né, por causa de Jesus, porque justamente o que Jesus fala, o que a gente vai ver aqui nos próximos trechos, sal da terra, luz do mundo, tal, são formas de você quebrar o ciclo. Qual que é o ciclo, Fábio? O ciclo é o seguinte: eu dou um tapa na sua cara, e aí você vem e fala, que é isso? Que você vê? Você vem e dá um soco na minha cara. Esse é o ciclo. E o ciclo, ele só se escala pra cima. Entendeu? Sim. Ele nunca regride. E Jesus ensinou a quebrar o ciclo. Ou seja, deu um tapa na minha cara, tá bom, vai, tchau. Forte abraço, tá perdoado. Você quebrou a pessoa quando você quebrou o ciclo. Entendeu? Tanto que ele vai citar o mesmo trecho aqui, ó. Olha o que ele vai falar aqui. Se você tiver levado sua oferenda ao altar, e aí lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferenda aí diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Só depois vá fazer sua oferenda. Os judeus, eles têm muito isso é muito forte no povo judeu, né? De não ir dormir brigado com uma pessoa. Entende? Então, Jesus ressaltou isso aqui, né? Que você precisa sempre fazer as pazes com a pessoa e não deixar para trás coisas acumuladas. Nossa, isso é um ótimo ensinamento. Não, é excelente. Não, excelente ensinamento. Excelente. Mais Você pessoas falou podiam ser sobre- assim. Você falou sobre a questão de perseguição. Eu tenho 2 livros que são muito bons aqui. Que é 1000 Cairão ao Teu Lado, que é a história de um rapaz que era cristão no regime nazista. E o outro é Ainda que Caiam os Céus, que é também de um cristão russo que foi perseguido, né, na União Soviética. Esses 2 livros relatam como que eles passaram toda essa perseguição religiosa nesses 2 regimes ditatoriais que eram muito parecidos, né? O próprio, se você comparar os 2 livros, você vai ver que é muito A igual. autoridade, né? Muito forte nos dois. Sim. Exatamente. E é recente, né? Você vê que é perseguição recente e nunca vai acabar, né? Essa perseguição. E aí você vê como Jesus mostra a maneira do cristão viver. Então o cristão, ele não deve fazer uma revolução como os comunistas, socialistas fazem, né? Tem muito cristão achando que o Jesus era comunista ou socialista, mas na verdade é o inverso disso. Jesus nunca pregou que você tem que usar o Estado para fazer o bem à sociedade, não. Jesus manda você, pessoalmente, ir até o próximo fazer o bem.
Exato. Então, não É uma você ação terceirizar. individual, não é uma Individual, ação total. coletiva. Não é coletiva. Tipo, Jesus não falou, vocês todos agora vão impor isso a todo mundo. Não. Reúnam-se, Vai ensinar isso. determinem um líder, assaltem os outros e com o dinheiro, com o fruto do assalto, resolvam os problemas. Exatamente, não era assim, né? Você vê Jesus mostrando que é individual. É uma forma que cada De um deve amor. fazer esse ato de amor pelo irmão, pelo próximo. Se alguém te mandar fazer isso, você faz 2 vezes mais, entende? Então, Uhum. é totalmente anti-estatal isso, né? Jesus, ele é uma revolução mesmo, né? Totalmente inverso de tudo que a gente vive. Sim, exatamente. E aí, aqui ficou um trecho que você leu, Fábio, que ficou meio obscuro, que eu vou ler novamente aqui. Ó. Não se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro. E assim, ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Qual que é o versículo, Dai, por favor? Isso é 46, né? 19. Hã? 19? É 15. Não, peraí, eu tô. É 15, Não. é 15. Ah, achei, é. Ah, tá. É que a minha Bíblia, ela tá com uma tradução bem É um pouco. de fácil entendimento. Entendeu? Então, eu peguei aquela Bíblia online lá. Geralmente essas online elas vão ter a João Ferreira de Almeida, né? Que é uma tradução bem antiga. E assim, Então, até hoje é vendido Bíblias a rodo dessa tradução. Todas as Bíblias que eu encontrei à minha volta, elas são dessa tradução. Essa aqui que eu tô, ela é de uma nova edição, é da Bíblia Pastoral da editora Paulus, né, da Igreja Católica. Mas enfim, falando em Igreja Católica, agora a gente entra num trecho que, então aqui, o que significa essa parte do não se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel? Significa que você tem que mostrar as obras que você está fazendo, Pedro? Que não era para fazer a caridade em silêncio? Não, é que na verdade é a mesma coisa do sal, né? Então nós não devemos estar escondido na sociedade. Por exemplo, você não vai para a Nós temos que igreja, mostrar. tipo assim, você não vai para a igreja e no meio da igreja você vai ser cristão e depois você volta para sua casa e vive uma vida normal, tem seus amigos e tal, mas você não demonstra Jesus. A única forma de demonstrar Jesus é dentro da igreja, ou seja, sal no meio do sal, não serve para nada. Então você tem que ser sal no meio da sociedade, onde você vai dar o tempero para a sociedade. Então você tem que mostrar Jesus, não na igreja, lógico, na igreja também, mas você tem que mostrar Jesus na sociedade, onde ninguém conhece isso. Então a luz escondida também não serve para nada. A luz ela tem que estar iluminando todo mundo. Então não quer dizer que você não é esse sentido de você bater no peito e falar, olha, tô dando comida aqui e tal. Não, não é isso. É você sair para o mundo e fazer o que Jesus fazia. Diferente do que os judeus faziam, né? Os judeus chegavam na igreja lá, rezavam e tal, e saíam fora e chutavam os mendigos, que eles eram pecadores. Ah, sai daqui, seu lixo e tal, você tá assim por causa dos seus pecados e tal. E é totalmente contrário. Jesus fala você amar aquelas pessoas, fazer milagre mesmo. Entendeu? Acolher e tal. Você tem que mostrar as suas obras de caridade nas pessoas para o bem mesmo. E não no sentido de você. É o inverso do que você está falando. Entendeu? Não é você demonstrar prepotência, mas é você sair espalhando o evangelho. Você ser, né? Entendi. Exatamente. Entendi. Mas também poderia, né? Pô, eu vou mostrar pra essa turma que tem que fazer caridade. Então eu vou fazer caridade, eu vou colocar na internet para incentivar as pessoas a fazerem caridade. É válido. Que É interessante. válido, não tem problema disso também. Mas é Não meio é- ruim. É válido, não tem problema. Mas depende depende do que o intuito que você está fazendo isso, esse é o problema. Exatamente, o que mais importa é a intenção, né? isso. A Mas é intenção, bem no caso, seria ajudar e influenciar pessoas a ajudar. Por exemplo, tô dando Exatamente, faz todo comida para sentido. moradores de rua. Aí eu vou filmar isso
Aí pode Uhum. falar, que presunçoso, quer ganhar like. Todo mundo pensa isso. Porque as pessoas também Né? pensam pior, né? As pessoas também são lixo. Sim. Agora, se eu coloco na internet, a pessoa olha lá e fala, ó, que legal, ele tá lá ajudando. O que eu fiz sábado à noite? Fiquei em casa assistindo Netflix. Pô, vou ver se ele quer mais uma ajuda lá, mais uma pessoa pra entregar, entendeu? Uhum. Ou eu vou por conta própria fazer isso no meu bairro. Então, Sim. também tem esse efeito, né? Tem que ver. Aham. E agora a Não, gente entra na parte. Pode falar, Fábio. faz todo sentido, entendeu? Assim, a verdade é que se você faz uma coisa boa e fica quieto, é muito difícil que isso, assim, Propagar, né? oi? Perdão? Se propagar, né? É difícil. Isso, exatamente. Por exemplo, o que eu queria, o exemplo que eu ia dar é, por exemplo, a ideia de ondas, né, numa lagoa, aquela velha história de você joga uma pedra numa lagoa e ela faz ondas, e essas ondas se propagam. Agora, se ninguém viu a pedra caindo, se não tem ninguém para sentir aquelas ondas, então Uhum. vai ficar naquilo, exatamente. Então, tipo, faz muito sentido isso. Eu nunca tinha considerado por esse lado, entendeu? Não a questão da caridade, né, ou de uma ação boa, essas coisas, a gente sempre é ensinado, não, você não precisa ficar se mostrando, se explicando, mas é porque as próprias pessoas, a fim de evitar esse pensamento que o Denésio falou de ser ruim, né, de você querer evitar ser taxado como uma pessoa manipuladora, ou que você só quer interesse próprio, acaba prejudicando o próprio trabalho por fazer isso, né. Nossa, um Exatamente. pensamento realmente bem que abre os Exatamente. olhos. Então E você sabe o que é mais pode. engraçado? As Agora. pessoas. Só um ponto. As pessoas criticam os cristãos porque eles atacam, entre aspas, os trans, né? Que até são homofóbicos e tal. Cara, se você for pra rua, vai no sábado à noite, uma sexta à noite, pode ser qualquer dia, mas sábado e sexta é o dia que mais tem esse movimento, né? Você vai Aham. na rua onde você vê muito trans na rua, né? Que se prostitui, você vai ver eles recebendo alimento de evangélico. Eles recebem muita coisa dos Não, cristãos você não sabe, Pedro. que os Esse movimentos domingo. LGBTs não fazem 1% do que os cristãos fazem pelos gays, sabe? Faz nada, faz nada. Esse domingo, a gente. Um domingo a cada 15 dias, o pessoal lá da igreja sai pra distribuir comida aqui no bairro. Uhum. E eu tô indo junto, né? Eu comecei a ir junto. E esse domingo a gente foi lá na frente de um órgão público que tinha lá. Tava cheio de pessoas trans, morador de Uhum. rua. Sim. Tratamos do mesmo jeito que tratamos todos os outros moradores de rua. Entendeu? Entregamos comida, Uhum. entregamos café com leite, perguntamos se estavam precisando de roupa. Então, assim, não existe essa distinção, entendeu? Ser humano é ser Não. humano. Então, a turma é muito injusta, né? Realmente. Pois é. A turma é muito injusta. E aí Mas é isso. é bem engraçado, né? Quando você para pra analisar, porque, tipo, eu sinto que esse. Assim, eu vou ser sincero, tipo, desde que eu me conheço por gente, que eu sempre fui ensinado que você não deve, assim, ficar esbanjando as coisas boas que você faz, ou, assim, aquilo que você faz que é pra ajudar o próximo, entendeu? Justamente porque. E eu fico imaginando se isso não surgiu justamente dessa visão de que, tipo, tá, se as pessoas vão pensar que eu tenho interesses ocultos, né, por fazer uma coisa boa, então é melhor a gente ficar quieto, se não surgiu de Não uma fazer, autoproteção. Então é, não espalhar, né, só tipo não fazer mostrar. e não mostrar. Se não surgiu de uma forma de autoproteção que as pessoas começaram a ter de, não, tipo, se vão me taxar de interesseiro, então é melhor eu nem falar. E como Eu isso pode acho ser isso. prejudicial, como isso Eu pode ser acho que isso prejudicial, né, surgiu por causa de pessoas que tinham mau pensamento sobre isso, entendeu mesmo? É isso mesmo que você Uhum. tá falando. E Uma má aí, interpretação. as pessoas verem o lado negativo das outras. Então, pô, Uhum. tá fazendo ação social, tá filmando? É filho da puta. Uhum. Ponto. Entendeu? E aí você coíbe pessoas que poderiam estar colocando na rede social e incentivando outras. Agora, Isso. lógico, a pessoa não vai fazer boa ação só quando tá com a câmera na cara dela, né? Então tem essa Claro, claro. questão também. Sim, isso é uma Então, coisa pô, também. você faz com Não, então, o câmera, você faz sem interesse, câmera. Você faz o, au- porque você o, au- faz, né?
Sim, o alto interesse. Mas a verdade é que vão ter pessoas que vão querer se aproveitar, isso é inevitável. Mas o ensinamento em si é extremamente válido, entendeu? Extremamente importante. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que recuperar. Eu vou começar a falar com quase todo mundo toda vez que surgir esse assunto, porque tipo, eu realmente nunca tinha parado pra pensar desse jeito. Essa é a verdade. E pra você Então, ver. obviamente. Então, tá vendo? Abre o Novo Testamento abre muito a mente. É. O Velho Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, é lei, né? Lei de Deus. Então, é coisa mais restritiva, tal, que você tem que seguir, óbvio, mas é mais restritivo. Agora, o Novo Testamento de Jesus, o que Jesus fala, é assim, se todo mundo seguisse isso, não existia problema no mundo. Ponto. Entendeu? Então, realmente, é uma coisa que abriu muito os meus olhos. E aí a gente entra aqui no ponto que o Pedro gosta de descredibilizar a Igreja Católica. Certo? Eu tô provocando. Aqui, ó. Versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei. Não, mas eu concordo, tá? Eu concordo. Eu não discordo, não. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir a lei, mas cumprir. Porque o que isso significa desse trecho? Eu vou falar a minha interpretação, depois o Pedro comenta, que tem mais conhecimento, a Esther, enfim, o Fábio. Deixa a Esther falar um pouco, acontece? não tá quieta. A Esther tá quietinha. Eu já O tô que aqui, viu? acontece? Não, sabemos. Aqui ele tá falando, porque o que acontece? Tem muita gente que fala, o Jesus mudou os 10 mandamentos. Jesus aboliu a Torá. E ele fala exatamente aqui que não. Eu não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. E eu já vi estudiosos da Bíblia falando que o que a gente tem que seguir da Bíblia de fato, do Velho Testamento, que é escrituras mesmo, é a lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, e os livros proféticos. É a única coisa que tem validade inspirada por Deus, de fato. O resto da Bíblia é histórico. Eu já vi gente falando isso, tá? Eu já não sei. Mas enfim. Então, aqui nesse trecho, Jesus fala isso, né? Que ele não veio abolir nada disso. Ele, pelo contrário, ele veio cumprir isso, né? Enfim. Digam aí. Eu só vou fazer um ponto. Você falou que Jesus veio ensinar algo superior do que estava na Torá, que é a lei. Mas, por exemplo, vou só avançar um pedaço só para vocês entenderem. Quando Jesus fala amar os inimigos, né, que Jesus fala, né, vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Se você vai em Levítico 19:18, fala assim, não se vingue. Levítico é da Torá, tá? Só pra deixar. Pode falar. Capítulo 19, versículo 18, fala assim, não se vingue, ou seja, vingança contra algum inimigo, né? Nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. É aqui Deus falando, né? Palavra de Deus. Uhum. Deus falando para você amar o outro como você ama a si mesmo. Foi o que Jesus falou mais para frente, né? Que é o segundo mandamento mais importante, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus, ele trouxe algo que já existia também no Antigo Testamento. Que é o que você falou, como os judeus são hoje em dia, né? Então Jesus, lógico, Jesus ele é muito superior a nós. Mas ele é o mesmo do Deus do Antigo Testamento, ele não é diferente. Tipo assim, Deus do Antigo Testamento era outro Deus. Era um Deus vingativo, opressor. E Jesus é um Deus do amor, do acolhimento e que aceita tudo. Não é isso. Jesus é o mesmo do Deus do Antigo Testamento, ele não muda. Então ele não trouxe nada do que era diferente. Ele se manteve o mesmo, sabe? Tanto que ele diz isso, né? Sim, é o que você está falando, é o que você leu aqui agora, né? Não pensem que eu vim acabar com as leis. Até porque as leis de Deus são leis de amor.
Entende? Jesus falou, amar a Deus e amar ao próximo são leis de amor. Então, Exato. essas leis são vigentes para sempre, que é o que ele falou, até que se acabem, ou até enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Então, o céu e a terra não acabou ainda. Deus vai restaurar um novo céu e uma nova terra. Mas ele ainda não restaurou, ou seja, essas leis ainda são vigentes, tanto que ele começa a falar delas, né? Vocês ouviram, não mate. Vocês ouviram, não adultere. Então, são leis morais. Elas continuam sendo válidas, só que Jesus, muitos chegam e falam, mas Jesus resumiu os mandamentos. Não, Jesus aumentou os mandamentos. Tanto que, enquanto o judeu achava que o pecado era só não matar, Jesus fala, não é só matar. Só de você odiar alguém, você já está transgredindo a lei. Só de Sim. você pensar em adulterar, só de você olhar para alguém com desejo, você já está quebrando a lei. Ou seja, Jesus veio para ampliar ainda mais o entendimento da lei. Não é tipo, é aquilo ali. Se eu tô assistindo um vídeo pornô, eu não tô transgredindo a lei. Porque eu não tô transando com a pessoa. Mas Jesus chega e fala, não, você tá transgredindo a lei de Deus sim. Você tá olhando pessoas transando, você tá adulterando com a sua esposa. Tá ligado? Sim, faz sentido. E isso que você falou tá mais pra frente, né? Que ele resumiu pros fariseus, né? Os mandamentos. Tá mais pra frente. Aí o que acontece? Isso que ele resumiu, na verdade, ele não resumiu, ele explicou, né, o que são os mandamentos. Exato. Que é exatamente Exatamente. isso. Os 10 mandamentos, se você fizer um estudo profundo, eu tenho feito esse estudo muito profundo de cada mandamento. Os 4 primeiros mandamentos é a sua relação com Deus. E os Exatamente. outros 6 mandamentos é a sua relação com o próximo. Então foi isso que Exatamente. ele falou. Ele só explicou para os fariseus lá, né? Tanto que ele chamou os fariseus de raça de víboras. Devia ser igual os bons pastores que a gente tem hoje, né? Tem muita coisa muito diferente, não. É. É interessante. Alguém quer fazer mais algum comentário? Dessa parte? Interessante. Não, fala aí, pô. Não, eu tô achando muito interessante. Hoje eu tô ouvindo porque eu entendo Você é uma diferente, né, doutora da essa lei. questão. Ah, tá. Eu cresci, aprendi diferente essa questão das leis, né? O que você aprendeu? Então, Conte pra gente. É justamente esse o debate. A Esther leu a Bíblia mais que todo mundo aqui junto. duvido, acho que o Pedro leu mais que eu. Mas, bom, por exemplo, eu não guardo sábado, né? Então, pra gente, entendimento é de que Jesus, ele significa esse descanso, né? Então, a gente tem um entendimento diferente do sábado, por exemplo. A questão dos alimentos. A gente come de tudo. Porque a gente entende que Jesus purificou os alimentos, né? No caso, os alimentos bons, tá? Não tô falando aqui de Coca-Cola, açúcar. Mas por que eu falei interessante? Porque é algo que eu gostaria de estudar, sabe? Pra entender de fato. Porque, sei lá, eu posso ter crescido e aprendido errado, entendeu? Então, por isso que Eu eu falo, também. muito, muito interessante. Né? Então, Pedro, por favor, dê uma aula pra gente depois sobre Não, tudo mas isso. eu tenho a mesma criação nesse sentido, né? Do que você falou. Pra mim, Agora, a gente, não sei, eu sempre fui pra igreja no domingo, né? Sempre o domingo era o dia que a gente dedicava pro Senhor. Então, é diferente, né? Eu acreditava que Jesus tinha cumprido a lei no sentido de que ela não precisaria mais ser cumprida, entendeu? Em Jesus, a lei foi cumprida, sabe? sim. Mas na prática, o sentido é de que a lei acabou, né? Porque se Jesus cumpriu e eu não preciso mais cumprir, então, para mim, a lei acabou. Mas Jesus falou, eu não vim anular a lei, entendeu? Então, chega a ser contraditório, né?
Exato. É isso que eu penso, assim. Aí, pelo que o Pedro me ensinou, Jesus não pode ser contraditório. Uhum. Não, a gente, por exemplo, a minha Então, forma de viver chega a ser contraditório, sim, entende? sim. Então, é exatamente sobre isso que eu tô falando, assim. Então, aí, tipo, como ele não pode ser contraditório e não veio abolir as leis, então as leis estão vigentes. Se as leis estão vigentes, teoricamente a gente tem que seguir a Torá. Então, eu tô cada vez mais convergindo minha linha de estudo para isso. Entendeu? É que, na verdade, aqui Ah, nesses versículos aqui, Jesus ele tá falando das leis morais. Aí não entrou no sábado aqui. A gente vai ter tempo para falar sobre o sábado em outros não, episódios. entrou sim. Entrou sim. Não, não, mas assim, Aqui, ó, especificamente. versículo 19. Ó. Portanto, quem violar ainda que seja um só desses mínimos mandamentos e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Não, assim, sim, mas aqui poderia, que nem ela falou, poderia abranger os alimentos, poderiam abranger sacrifícios, poderiam abranger um monte de coisa. Ah, tá. Então, tipo É que eu assim, falei mas você falou do sábado, o sábado tá nos mandamentos, né? Então. então, aqui no caso, a gente pode falar só sobre os que estão sendo citados logo na sequência, né? Que também são dos morais, né? É o não matarás, não adulterarás, do divórcio, né? Que é não cobiçar e, e tudo mais. Então, se a gente falar só sobre esses aqui, já dá para mostrar como a nossa sociedade está totalmente perdida. Por exemplo, como que a gente tem coragem de ir para a igreja pensando em ter raiva de um político X, por exemplo? Então, assim, eu tenho raiva do. Que nem acontece com os bolsonaristas que vão para a igreja, mas estão cheios de ódio no coração e tá lá na igreja compartilhando coisas sobre política lá dentro da igreja, sabe? Ódio. Como que Uhum. pessoas pensam em odiar mesmo qualquer pessoa enquanto tá adorando a Deus? Isso é contraditório. Você não pode ser assim, sabe? A gente tem que estar na É, igreja pensando na adoração mesmo, né? Fazer o bem. O divórcio é a mesma coisa. Pô, se você pegar a história do Brasil, em relação ao divórcio, como que o Estado foi permitindo a questão de divórcio? Antigamente era proibido, o Estado não dava, não liberava o divórcio estatal. Se eu casasse com alguém, o Estado não dava a carta de divórcio, né, a separação das pessoas. Aí com o tempo ele uhum. foi liberando aos poucos, tipo assim, casou, mas teve traição, então agora você pode separar. Aí mais pra frente, alguns anos depois, aí foi liberando até chegar no ponto que nós estamos hoje. Se eu casei hoje, amanhã eu já posso estar me separando, por qualquer motivo. E você vê a Uhum. sociedade do jeito que tá, totalmente pervertida, totalmente alienada. As pessoas já casam pensando em separar. Então você vê como que Jesus estava certo desde o começo, né? A gente tem que levar a sério as coisas que a gente faz. Tudo que a lei de Deus já dava. Porque a lei de Deus ela é boa, como o próprio Paulo fala, né? A lei de Deus ela é santa e boa. A palavra de Deus ela nos foi dada para o ensino, para a compreensão, a maneira de viver e tal, né? O Espírito Santo que nos concede as boas obras. Então é isso que Jesus está ensinando para nós. Uhum. Entendi. Mas aí o Muito sábado bom. poderia falar também, mas tem outras, terão outras oportunidades para a gente falar, porque homem nenhum poderia. Se Jesus tivesse quebrado qualquer lei, ele não poderia nem ser Deus, entende? Porque assim, se ele quebrasse, por exemplo, se ele aprovasse o, o, o assassinato, por exemplo, ele não seria Deus. Se ele contradizesse com o próprio Deus, ele não poderia ser o Messias, ele não poderia salvar a nação. Então ele não pode quebrar nenhum mandamento. Por isso que ele falou, eu vim cumprir. Então ele cumpriu todos, ele não quebrou o sábado também. Como alguns falam, né? Jesus transgrediu o sábado. Não, Jesus não transgrediu o sábado, ele obedeceu o sábado até a morte, como qualquer outro Sim. mandamento ele obedeceu. Se ele tivesse quebrado, ele não poderia nos salvar.
porque ele seria pecador, e um pecador não pode salvar outro pecador, tem que ser santo. Sim, sim. É um E agora estudo teológico bem profundo. agora imagina um homem querer trocar as leis de Deus. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela não trocou só o sábado pelo domingo. Ela também tirou a lei da idolatria, que é o segundo mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura. Ela tirou esse mandamento e dobrou do adultério, ou da cobiça. Para não ficar 9 mandamentos, ela duplicou. Ela colocou não cobiçar as coisas alheias, e depois ele falou não cobiçar a mulher do próximo, para dar 10. Cara, Eu vi isso é abominável, isso aqui é abominação, não pode fazer isso. Imagina se eu tenho capacidade para mudar a moral de Deus. Isso é moral de Deus, a gente está falando da moral, da ética e da essência do que é Deus. Então eu não posso trocar isso, eu não sou capaz disso, entende? exato. E aí, assim, tipo, o que eu recomendo para qualquer pessoa que seja católico, né? É só você seguir o que tá em Êxodo capítulo 20. Que é onde aparecem os 10 mandamentos, né? Na Bíblia. Não tem muito o que fazer. Tá escrito na Bíblia Católica. Tá escrito lá os mandamentos, entendeu? Corretos. Aí tem os mandamentos que o Papa mandou seguir, entendeu? Aí você vê quem que você quer seguir. Você quer seguir a Torá, que é a palavra de Deus, ou você quer seguir o que o Papa mandou seguir, entendeu? Realmente é complicado. É um ponto muito divergente. E dá muita treta. Nossa, dá muita treta, isso em discussões teológicas, né? Sim. Não, por isso que a gente não segue Maomé, porque o Maomé foi um falso profeta. Ele é considerado falso profeta? Ele é falso porque ele trouxe doutrinas extra-bíblicos. Então ele anulou a Bíblia e trouxe um novo livro. Você pega a Testemunha de Jeová também, eles não têm a Bíblia, eles trocaram muitas palavras da Bíblia para interpretar o jeito que eles querem. Os Mormons também. Alguns consideram o Adventista uma seita, por causa da Ellen White, né? Mas as igrejas evangélicas estão cheias de profetas. De pessoas que dizem profetas e falam um monte de heresia também, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com qual igreja a gente está seguindo. Porque elas vão nos conduzir para algum lugar. A gente tem que tomar cuidado com os ensinamentos, porque a partir do momento que ela tem algo extra, algum ensinamento, alguma doutrina fora da Bíblia, que anula o que a Bíblia dizia, é perigoso. Entende? Então, por exemplo, alimentação. Se você vê aquele debate do Caio Fábio com o judeu e o muçulmano, o Caio Fábio chega e fala a mesma coisa que a Esther falou. Porque Jesus veio e aboliu, e é um absurdo a gente... É opressor você seguir a lei de dieta que foi dada por Deus. Aí o judeu fala, não, se foi o próprio Deus que deu essa lei, então porque ela é boa, não tem como Deus dar uma lei opressiva, ruim, é uma lei boa. Então, assim, por que a gente não come cachorro? Por que a gente não come gato? Por que a gente não come rato? Por que a gente não come morcego? Que é cultura na China. Na China eles comem essas coisas. Então, Deus está muito além do que a cultura nos impõe. Então as pessoas comem a comida que está aqui no Brasil, mas não comem a comida da China. Agora, qual que é a certa? A da China? O do Brasil? O da Índia? Ou a bíblica? Eu prefiro seguir a bíblica, entende? Porque se a Bíblia diz, não come isso, é porque faz mal para mim, então eu vou seguir esse padrão. Mas não é uma crítica, tá? É uma interpretação. Faz sentido. Tem estudos que mostram que quem é operado não pode comer carne de porco, porque é uma carne mais inflamatória para o organismo, né? Assim, essa parte da alimentação eu não sigo, tá? Eu sou muito sincero. Eu como carne de porco, como frutos do mar, como todas essas coisas, mas eu acho que é um ponto a se estudar, talvez um ponto a se melhorar, né, na minha vida. Eu reconheço isso. Não, ainda que não concorde, mas só de vocês que sempre escutaram um lado,
entender o porquê que o outro não pratica a mesma coisa, não entende. Por exemplo, o judeu e o muçulmano seguem essa alimentação bíblica, né? E Exatamente. a, Exatamente. o judeu chama de alimentação kasher e o muçulmano é halal, mas é o mesmo conceito. É a É mesma aquela alimentação, alimentação, né? é a mesma Sim. alimentação. A diferença é que o muçulmano ainda come um camarão, porque não está escrito no Alcorão a proibição do camarão. Está mais Entendi. específico o porco, né? O porco para eles é imundo. O cachorro é imundo, o gato é imundo. Mas os frutos do mar não é tão objetivo. Mas eu falei pro meu amigo, né, que é muçulmano, eu falei, meu, mas Maomé não contradiz a Bíblia. Se a Bíblia é anterior a Maomé, e Maomé não anulou o que está na Bíblia, então a gente tem que seguir o que está na Bíblia. Aí Uhum. ele entendeu e falou, não, você tem razão, quanto a isso você tem razão. Então. Exatamente. Se foi um profeta mesmo, né? Então ele Exatamente. realmente deveria cumprir o restante da coerência dos outros profetas, de Moisés, né? Uhum. Não, maravilha. Assim, eu tô dando uma pincelada aqui no que falta da gente ver, mas são coisas que a gente falou tudo já, né? Sim, sim. Agora, a gente não falou de um trecho importante, que é o seguinte: entre logo em acordo com o seu adversário, enquanto você está a caminho com ele. Senão, ele entregará você ao juiz, e o juiz o entregará ao guarda, e você será jogado na cadeia. Eu lhe garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. E isso aqui não parece ser uma dica espiritual, né? Isso aqui parece ser uma dica muito mais pro mundo pro mundo, né, que a gente vive. Então, pô, não é muito melhor você entrar em conciliação com uma pessoa antes de um advogado te colocar na justiça, né? A gente entra até na discussão que eu estava fazendo com o Pedro e com o Fábio antes da gente começar, que é a questão do judiciário brasileiro, né? Claramente, boa parte dos representantes do judiciário no Brasil são injustos, né? Não sei se boa parte, mas uma grande parte são injustos, né? Então, pô, você vai se sujeitar a isso, a essa gente? Então, não seria mais inteligente você acertar as contas com a pessoa que talvez você tenha alguma dívida, ou que a pessoa tenha alguma dívida com você de forma amigável, na conversa, né? Uhum. Então, é muito melhor. Às vezes até mesmo com o advogado, entendeu? Você chama um advogado que é amigo seu e vai até a pessoa e faz essa reconciliação, e aí pronto, acabou. Não precisou passar por juiz nenhum, por justiça nenhuma, gastar uma fortuna, né? Enfim. Paulo aconselha a fazer exatamente isso, né? Se você tiver alguma rixa, algum problema, que você leve aos, aos líderes da igreja e lá vocês se resolvem. E meu amigo que é muçulmano falou que é exatamente isso que acontece lá nos países deles lá. E que antes deles irem para a justiça, que é dos homens, eles se resolvem primeiro ao sheik, né, ao líder deles lá. Eles se Sim, resolvem porque ali está um representante, né, alguém que entende do que é certo e o que é errado, para depois ir para a justiça dos homens. E é exatamente. exatamente E o, isso. o Sheik é sábio. Eu tava vendo a entrevista do Sheik lá, ele resolve muitos conflitos, né? E ele falou que lá nesses países o Estado e a religião, eles são a mesma coisa. Porque quando Aham. você aceita a religião deles, você automaticamente muda todo o seu modo de vida, tal. Logo o Estado e a religião é a mesma coisa. Então, é bem mais sábio mesmo você chegar num líder religioso, que uma pessoa sábia, né? Não precisa ser um líder religioso, uma pessoa sábia da sociedade, e levar o conflito e falar, ó, aconteceu isso, 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 entendeu? Ele ouvir as duas partes e falar, ó, gente, o que tá acontecendo aqui, o justo aqui nesse caso é isso, né? E resolver, intermediar esse conflito. É muito melhor do que levar para né, pra um órgão estatal. Não, lembra que eu falei para você que eu anotei no caderno todas as leis que existem lá no Antigo Testamento e que elas Hum, são muito superiores às leis que existem hoje. Então a do gente vê Estado, assim, né? Sim. você vê assim nos países árabes,
a gente fala, nossa, que absurdo que é lá, que não sei o que, a gente fica julgando, mas na hora que você vê um sheik ou qualquer outra pessoa explicando como que funciona, você fala, pô, é muito melhor do que o nosso país. Lógico, Sim. né? Tirando aqueles costumes das mulheres, aquela opressão das mulheres e tal, mas da roupa, né? Mas não. Lógico, se você for conversar com uma mulher muçulmana, ela vai te explicar de uma forma bem legal e tal, né? Por que ela usa aquela roupa, mas também não é o tema. Mas Sim. a gente vê que, por exemplo, se um ladrão fosse pego roubando e ele fosse para a justiça lá, né, de Israel, ele tinha que pagar o dobro do que ele roubou para a pessoa. Aqui no Brasil, o cara, se foi pego roubando, no dia seguinte ele tá livre e você que se lasque com o seu prejuízo. O Estado não vai te fazer nada, sabe? Então a lei do Antigo Testamento é muito superior do que a lei nossa, sabe? Com Então, assim, certeza. o estuprador tinha que ser morto. Então Sim. imagina. E aqui no Brasil soltaram aí, até o Pavinato pediu demissão, a gente tava falando sobre isso, né? O juiz soltou o estuprador e xingou a criança, tá ligado? Aham. Olha o nível da nossa lei, que absurdo, sabe? É um absurdo mesmo. E, Exatamente. nas escolas nos ensinam que o regime da Igreja Católica antigamente era das trevas, né? A Que Idade das veio a Idade Trevas. das Trevas, que é um A gente monstro. sabe o Você que vê que é fala. totalmente mentiroso isso. Aí depois veio o Iluminismo e foi terrível. Foi lá que inventaram a guilhotina e matou milhões de pessoas em praça pública. Sim, Ali Revolução sim matou Francesa. muita gente. Ali sim matou muita gente. Ali era A escuro. Revolução Francesa matou muito mais gente do que o que eles dizem que A a Igreja igreja Católica matou na vida inteira, né? na Idade Média inteira. Só que o que acontece? A Exatamente. Igreja Católica, eu ainda falo mais. A Igreja Católica não matou ninguém na Idade Média. Ninguém foi morto pela Igreja Católica. Isso aqui faz esquerdista tremer na base. A Igreja Católica não matou ninguém na Idade Média. Uhum. Explico. Antes de ter o Tribunal do Santo Ofício, as pessoas era selvageria. A pessoa era acusada de heresia e era apedrejada na rua. Não tinha um julgamento justo. Aí o Papa olhou isso e falou: pô, peraí, né? Não é dessa forma. Então ele começou a mandar inquisidores para os locais onde pessoas eram acusadas de heresia, bruxaria, essas coisas, para esses inquisidores fazerem um julgamento justo, com amplo direito à defesa, olha só, e que inclusive baseou o sistema que a gente tem hoje de justiça. Tá? Ele é baseado nisso. O processo de inquisição durava de 3 a 4 meses. Se no meio do processo a pessoa falasse, eu me arrependo dos meus pecados, o processo se encerrava e estava todo mundo tranquilo, nada acontecia com ninguém. Então, assim, falar que isso é selvageria, que isso é matança por causa da igreja, entendeu? A gente tá falando da Idade Média, né? Que é uma idade que, depois da época de Jesus, na época de Jesus, a turma crucificava as pessoas. Né? Depois da época de Jesus, o pessoal matava as pessoas por qualquer coisa também durante a Idade Média. Então a gente está falando de um ponto em que saiu da selvageria e começou a ter um ordenamento jurídico, um ordenamento jurídico. E isso a turma não vê, né? Então, Posso falar uma coisa? manda, deve. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é em analisar a história nesses vácuos, né, que a gente tem. O iluminismo, a Revolução Francesa matou não sei quantas pessoas. A Idade das Trevas. A verdade é que, assim, se você for analisar a história, você vai ver que teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins ao longo de todos os períodos. No Império Romano foi no período da Antiguidade, um dos maiores progressos um dos impérios que teve maior progresso humano. E ao mesmo tempo, se você era escravo, você estava lascado. Se você era escravo no Império Romano, você estava lascado, a sua vida acabou ali. Então, É verdade. na Idade Média também. Na Idade Média você tinha com certeza, não vou negar, por exemplo, padres e monges que realmente se dedicavam a estudos científicos. Eles tinham lá os seus estudos, eles estavam dedicados ao conhecimento, a tentar às vezes até recuperar um pouco do que era o Império Romano. Acho que teve o rei Alfredo da Inglaterra, um dos primeiros reis que começou com essa ideia de ter um reino unido na Inglaterra. Ele também se baseou muito nos romanos, entendeu? Bem, uns 300 anos depois que o Império Romano tinha caído já.
Então, tipo, teve muita coisa boa, mas ao mesmo tempo a gente não pode negar que teve muita coisa ruim. Esse negócio da Inquisição da Igreja Católica que você falou, Dai, não duvido. Não duvido que, por exemplo, devia ter julgamento. Talvez até a grande maioria dos julgamentos era desse, que nem você falou. A pessoa ia lá, os dados eram analisados, estava tudo bem. Mas você tem que concordar que também isso era um sistema que possibilitava uma corrupção absurda. Até porque você não Tinham tinha casos de corrupção, né? Então, você não tinha palavras que você era baseado principalmente nas palavras das pessoas. Tudo bem, naquela época a palavra de alguém era muito mais importante justamente porque a gente não tinha contratos assinados, né, essas coisas. Então, o que a pessoa falava, ela tinha que cumprir, porque se ela não cumprisse, ninguém mais confiava nela. Então, esse tipo de Exato. coisa tipo, a palavra de alguém era muito mais forte. Mas ao mesmo tempo você tem que concordar que, tipo, se você está dependendo só da minha palavra conta do outro, a pessoa que tinha mais poder, como é que eu posso falar? Mais Influência? poder. Isso. Poder social, né? Que estava superior na escala social, a palavra dela valia mais que a sua. Se ele falasse que Com você era culpado de certeza. alguma coisa, não importa o que você fizesse, você estava lascado. Essa é a verdade. Então, assim, Mas aí o que eu falei que não matou, tá? É porque a igreja ela julgava e ela entregava a autoridade local, tá? Então a autoridade local que matava a pessoa queimada, fazia, sei lá o que fazia com a pessoa. Mas o tribunal da igreja não matava. Ele dava para a então, autoridade local e recomendava uma pena. Então, só que você tem que concordar que naquele período a igreja e a autoridade local eram quase que indistintos um do outro. A influência que os dois tinham um com o outro era quase. Não tinha muita separação, entendeu? A igreja tinha tanto poder político quanto poder religioso, quanto poder. Então, assim, separar os dois é meio que inocente, tá? Eu penso assim. Em alguns casos eram mais separados, depende do território também. Em alguns casos eram mais separados, em outros casos eram. Falando. Não dá pra estudar com certeza no vácuo, né? Não dá pra estudar a história no vácuo, né? Tinha padres lá que usavam da sua influência para falar, ó, esse aqui é um cigano maluco que fez isso, isso e isso, e aí entregava para o tribunal, e o tribunal sentenciava a morte, por exemplo. Não quer dizer que toda a igreja passava a mão nos bens daquele. Exatamente. Não quer dizer que toda igreja fazia isso, mas com certeza tinha padres ruins que usavam o seu poder para punir aqueles que não gostavam, né? Não, assim como mas não é como hoje em dia ensinado na escola, analisar, né? Isso, exato. O problema da escola, aí eu concordo, tem uma crítica muito grande na escola que realmente é a história escrita pelos vencedores, né? Eles passam um lado deles e pintam o outro lado como o demônio, como o diabo. Mas essa é a verdade, não se pode analisar a história com vácuo, nem na questão de período, como na questão de território. Também tem aquele senso comum de que na Idade Média as pessoas eram todas sujas, não tomavam banho, que a higiene era terrível. Mas se você for ver, tinha países em que o índice de higiene era extremamente alto, era igual aos padrões dos nossos. Tinha banhos públicos, as pessoas tomavam banho quase todo dia. E tinha países onde as pessoas tomavam banho uma vez a cada 6 meses, no mesmo período histórico. Então, França. tipo, a França a França então, na França no Renascimento, ou seja, em teoria, um dos períodos de maior conhecimento, sabedoria, de iluminação, de conhecimento humana, as pessoas não tomavam banho, morriam porque não lavavam a mão na hora de fazer parto, entendeu? Uhum. E ao mesmo tempo, se você ia, sei lá, acho que pra Noruega, eu não sei qual que é o país, acho que era a Alemanha, eu não sei, um dos países europeus aí mais obscuros, os menos famosos, as pessoas tomavam banho normalmente. Inclusive tinham até casas de banho, literalmente casas de banho, onde as pessoas iam lá, eles lavavam as roupas e... É interessante, tem que tomar cuidado com esse negócio, entendeu? Tipo de, naquele período falam isso, naquele período falam aquilo, quando a verdade é que tipo, teve coisas terríveis e coisas maravilhosas em todos os períodos, inclusive no nosso. O nosso teve coisas maravilhosas que a gente pode contar aqui, e ao mesmo tempo tem barbáries que a gente vê em certos lugares do mundo, que você fala, mano, como é que isso ainda acontece? Mas porque sempre foi assim. Inclusive nos países árabes também, que tiveram muita evolução também. Não só barbáries, como ensinando. Inclusive na Idade Média, era um dos países mais avançados que existia na época, eram os países daquela região, né?
Mas por causa Aí do que comércio vieram as tinha, casas de banho turcas, né? Tem até hoje, tem. né? Então. E aí, Denés, puxa a finalização do. Então, vamos finalizar, que senão a gente fica a noite inteira, né? Não, mas então é isso, assim, pelo que eu tô vendo aqui na Bíblia, a gente falou de tudo, a regra de ouro. Faça as pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês, né? O básico que a gente já sabe, acho que isso é amplo conhecimento. Atenção com as aparências. O verdadeiro discípulo. Ah, não, isso aqui é do 7, né? O 6 é isso. O 5. O 5, é verdade. Deixa eu ver. Rezem por aqueles que perseguem vocês, que é rezar pelos seus inimigos, né? A gente vai falar de amor com os inimigos, a gente comentou os casos de violência, que gera violência, a quebra do ciclo. Comentamos tudo. É isso aí. E aí é isso, né, gente? Na semana que vem a gente vai, então, ler o capítulo 6, certo? Lê o Pai Nosso. Muito bom. O Pedro vai ler pra gente o 6. Que aí recomeça o ciclo de leitura. Não, a Esther Maravilha. começa. É a Esther que começa, né? Então semana que vem ela lê. Vai dar um jeito de faltar, né? Tá mutada. Enfim. Não darei. Gente, Justo. desculpa, porque eu tô aqui trabalhando, por isso que eu fiquei mais quieta, tá bom? Justo. Justiça. Mas é isso, gente. Obrigado a todos aí e até semana que vem. Falou. Valeu, Falou. gente. Falou. Tchau, tchau.